O governo tem chamado de AMP do equilíbrio fiscal, já muitos contribuintes têm chamado de AMP do fim do mundo. Mas afinal de contas, o que muda com a AMP 1227 de 2024? Quais os seus principais impactos e quais os setores mais afetados? É o que nós vamos falar hoje rapidamente nesse vídeo do Fique por Dentro aqui do Descomplicando o Tributário. A MP 1227, recentemente publicada, altera as regras sobre a compensação dos créditos de PIS e COFINS e também sobre os pedidos de ressarcimento dos saldos credores acumulados dessas contribuições. Com relação aos pedidos de compensação, a MP veda a possibilidade da chamada compensação cruzada, que era a possibilidade até então existente de as empresas aproveitarem os créditos de PIS e COFINS para fazer a compensação com débitos de outros tributos, como o imposto de renda e a contribuição social, por exemplo. A partir de agora, então, a compensação dos créditos de PIS e COFINS somente é possível com os débitos dessas próprias contribuições. E com relação aos pedidos de restituição, a medida provisória veda a possibilidade de restituição dos créditos presumidos de PIS e COFINS. Assim, se a empresa acumula saldo credor em decorrência da concessão do benefício de algum crédito presumido dessas contribuições, não poderá mais fazer o pedido de restituição, de ressarcimento desses valores. Essa medida, defendida como necessária para o equilíbrio fiscal, mas também muito criticada por restringir bastante a utilização dos créditos de PIS e COFINS, ela é uma medida que, independentemente de como se veja, se pelo lado do equilíbrio fiscal, pela restrição dos créditos, indiscutivelmente ela causa um impacto bastante significativo, principalmente no fluxo de caixa das empresas e também na capacidade de geração de resultado delas, por consequência. E isso principalmente para aquelas empresas que, pela sua natureza, pela natureza das suas operações, tendem a gerar um volume maior de créditos de PIS e COFINS, acumulando assim saldo credor. É o caso, por exemplo, das empresas exportadoras, ou que têm pelo menos parte do seu faturamento decorrente de operações de exportação, assim como todas as empresas ligadas ao setor agrícola ou pecuário, as chamadas agroindústrias, e aí inclusive as cooperativas agroindustriais também entram nessa questão. E aí, como exemplos, a gente pode mencionar aqui as vinícolas, os frigoríficos, enfim, todas as empresas relacionadas ao setor agropecuário também sentirão bastante os impactos dessa MP. Um ponto muito importante que vem sendo também tratado a respeito da modificação realizada pela medida provisória 1227 na forma de compensação dos créditos de PIS e COFINS, ao vedar a compensação cruzada, diz respeito aos créditos decorrentes de pagamento indevido. É o caso, por exemplo, daquela empresa que tem um crédito de PIS e COFINS acumulado em decorrência do julgamento do tema 69 da repercussão geral do STF, aquela questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se a empresa tem um saldo credor acumulado em decorrência dessa decisão, de que, ao fim e ao cabo, se dá em decorrência do pagamento indevido, que foi restituído, que foi repetido judicialmente, a empresa pode continuar fazendo a compensação cruzada, porque a medida provisória 1227, em seu texto, ela não traz nenhuma disposição a respeito da vedação da compensação cruzada de créditos decorrentes de pagamento indevido. O que ela veda é a compensação cruzada de créditos decorrentes do sistema não cumulativo do PIS e da COFINS. Mas no caso do nosso exemplo aqui do tema 69 do STF, aquele crédito não foi acumulado pelo sistema não cumulativo, mas sim por uma decisão judicial que determinou a repetição do indébito em face de um pagamento indevido. Outro ponto muito importante é que essa medida provisória, com certeza, e deverá mesmo, ser objeto de questionamentos judiciais, porque tem alguns pontos nela que merecem ainda ser debatidos, ser esclarecidos, e o judiciário vai ter que acabar se manifestando a respeito disso. Eu destaco dois pontos principais. O primeiro deles diz respeito à própria vedação, à própria restrição à compensação e aos pedidos de ressarcimento. Com certeza o questionamento virá girar em torno da questão do retrocesso, já que esse era um direito garantido aos contribuintes e que agora foi limitado, restringido ou até, de certa forma, vedado. E a outra questão, o outro ponto, diz respeito ao início da vigência e ao alcance dessa medida provisória, dessas novas regras. Se ela precisa ou não respeitar aquele período mínimo dos 90 dias, em decorrência do princípio da anterioridade nonagesimal, ou se, como diz o seu texto, ela já começa mesmo a produzir efeitos imediatamente. E ainda qual o alcance, se essas regras novas alcançam créditos constituídos, créditos apurados, saldo credor levantado, antes da sua publicação
ou se diz respeito apenas aos créditos apurados a partir de agora da sua publicação. Enfim, são muitas questões, esse é um assunto ainda muito novo, muito recente e que com certeza vai continuar aí nos próximos dias, semanas, meses, sendo objeto de muitas discussões. Então convido você a se inscrever aqui no canal, deixar seus comentários e participar com a gente para que a gente possa conversar também sobre esse assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.